Olá, bom dia aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que hora você vai ver esse vídeo, essa gravação, mas que o Espírito do Senhor Deus esteja sobre vós ao você poder lhe deparar então com esta mensagem. Será proveitoso, nunca mais a gente tinha tido uma mensagem por aqui. Essa mensagem também ela vai estar pelo YouTube, tá certo? Depois vou transmiti-la para lá. Antes de nós entrarmos aqui no assunto que Deus quer que seja trazido a mim e a você, eu te convido a orar comigo daí de onde você está. Amém? Ore comigo. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de poder estudar a Tua Palavra e que essa mensagem chegue, Senhor Deus, ao maior número possível para que as pessoas entendam a Palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia, abra ela em nome do Senhor Jesus no capítulo 1 do Evangelho de João, e eu quero ler com você ler com você primeiro o verso 14. O texto diz assim, João 1,14. O verbo se fez carne, diz o texto aqui. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, diz aqui o texto. Cheio de graça e de verdade. Vamos começar entendendo esse verso. Fizemos uma leitura. Queridos irmãos, o povo que viveu na época de Jesus e o apóstolo João evangelista aqui, ele está dizendo algo importante. Ele está dizendo, o verbo se fez carne. O verbo era quem? Era Deus. Ele se faz carne, ou seja, Jesus, ele se tornou um de nós, para poder habitar entre nós. Sabe, Jesus se desfez da sua majestade poderosa ali, querido, no céu, para então habitar entre nós. Ele se desfez ali daquela plenitude, que senão nós não aguentaríamos ver a presença de Jesus. Entendam isso. E por que ele fez isso? Para que as pessoas pudessem ver através da contemplação. Ao ver, ao olhar para Jesus, elas contemplavam a face do Deus eterno. Lembra do que ele disse a Filipe? Filipe disse, Senhor, mostra-nos a face do Pai. E ele disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e tu está me perguntando, pedindo para te mostrar a face do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Agora vamos entender algumas coisas aqui, irmãos. O nosso foco aqui é algo diferente, entendam isso. Irmãos, o miolo desse verso aqui eu já quero explicar, querido. Quando Jesus habitou entre nós, ele veio em carne, ele tinha a própria habilidade de pecar, embora nunca pecou nem em pensamento, entendam isso. Mas ele poderia ter pecado, mas não pecou, entendam isso. O interessante é dizer que o que João diz aqui, nós vimos, preste atenção nessas palavras, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, vamos entender algo aqui muito interessante. Por que nós pregamos o Evangelho hoje e nós não temos tanto êxito? Nós não ganhamos tanta almas, nós não vemos, sabe, querido, tantas pessoas se convertendo como na época de Jesus, na época da igreja de Atos, dos discípulos. Por quê? Por quê, querido? Aqui está o segredo. Sabe, querido, Jesus ele virava noite nos montes, nas montanhas, orando por mim e por você. E pelas pessoas de sua época, especialmente pelas pessoas de sua época, pela sua missão, mas também orou por mim e por você. E quando Jesus descia daquela montanha, querido, sabe o que acontecia? As pessoas viam em Jesus algo diferente. Elas contemplavam a glória de Deus na face, no rosto de Jesus. Elas viam no rosto de Jesus, nas suas mensagens, aquilo que elas não viam nas mensagens dos fariseus, dos rabinos da época delas, dos teólogos daquela época, dos pastores daquela época, sabe, querido, dos doutores da lei daquela época. Sabe, querido, qual era a diferença aqui? A diferença era que, perceba no finalzinho desse verso, veja o que está dizendo aqui.
Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os doutores da lei, os fariseus da época de Jesus, os rabinos, os pastores daquela época, eles eram cheios de lei, de regras, de disciplinas, de doutrinas. Sabe, querido, a prova disso é que, por exemplo, se uma pessoa adoecesse no sábado, caísse num buraco, ficava para lá, não podia tirar porque era sábado. Eles amavam a lei e odiavam as pessoas. Você consegue imaginar isso? Jesus veio mostrar que é diferente, ele ama a sua lei, mas ele ama pessoas. Jesus está dizendo aqui, querido, o apóstolo João está dizendo que antes de Jesus transmitir a lei, ele transmitia a graça. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, sabe, cheio de graça e depois a verdade. Sabe, querido, aqui onde está a diferença da mensagem de Jesus e da mensagem dos apóstolos, sabe, querido, da igreja de Atos, a igreja, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, o próprio Jesus, eles transmitiam uma mensagem cheia de graça, de misericórdia, de compaixão até as pessoas, diferente da mensagem farisaica, dos rabinos, dos doutores da lei, dos sacerdotes, dos líderes do judaísmo. Sabe, querido, dos líderes religiosos, a mensagem deles era uma mensagem seca, era um discurso odiosos. Eles transmitiam a lei, mas era uma lei que colocava você dentro de um quadrado em que você não poderia, sabe, querido, fazer nada. Será que eu e você não estamos fazendo as mesmas coisas? Como tem sido? O que as pessoas têm visto na minha e na tua mensagem diferente? O que as pessoas estão vendo em mim e em você? Perceba que o verso está dizendo isso, elas viram. Olha o que diz o versinho aqui, irmão. Estamos meditando em Provérbios, em João, capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos. Sabe, querido, quando Jesus descia das montanhas, as multidões viam no discurso de Jesus amor, misericórdia, compaixão e graça. Sabe como é que conseguimos isso? A Bíblia diz no em Romanos capítulo 5, verso 5, ela diz assim, querido, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Olha o que diz aqui, Romanos 5, 5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe por que, querido, nós não temos visto tantas pessoas se convertendo ao reino de Deus? Porque a nossa mensagem está sendo transmitida seca. Nós estamos apresentando, nós estamos cheios de regras. Sabe, querido, nós estamos cheios de doutrinas, de ensinamentos, mas vazio. A mensagem não tem o poder que deveria. Olha o que o Senhor Jesus disse aqui, querido, no capítulo 1 de Atos, verso 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos precisavam de quê? De amor para transmitir, de poder. Essa é a minha luta com Deus em oração. Senhor, dai-me poder, Senhor Deus. Unja os meus lábios, Senhor, com o poder do Espírito Santo para transmitir a tua mensagem. Unja meu coração, Senhor Deus, com o teu amor, para eu ter poder para pregar o Evangelho, Senhor Deus, para eu ter sabedoria. Irmãos, nós estamos num mundo doente, as pessoas estão massacradas, muitos estão tirando a vida porque, sabe, querida, elas não sabem aonde buscar as coisas. Elas não sabem, elas estão cansadas de ouvir sermões vazios e que para nada aproveitam, para nada prestam. Não traz, querido, a mensagem que está sendo pregada por aí não está sendo diferente. Não tem diferença, não tem um material sólido, não tem, querido, a graça de Deus acompanhando ela. Mas por que não tem? Porque o transmissor dessa mensagem está seco, vazio, destituído do poder do Espírito Santo, irmãos. Isso é muito sério.
E isso não é texto isolado que eu estou mostrando aqui, não. No livro de 2 Timóteo, querido, nós precisamos desse poder. A igreja de Atos, querido, entendeu que ela não poderia pregar, sair para pregar essa mensagem sem o poder de Deus. Perceba que Jesus disse assim, antes dele enviar os discípulos a pregar o evangelho, ele diz, vocês precisam receber. O que tu tem recebido, irmão? O que eu tenho recebido? O que nós temos recebido para pregar para as pessoas? Nós estamos saindo por aí sem ter nada para ensinar, sem ter poder. Nós temos a mensagem, mas não temos o poder. O poder, o Espírito Santo, é Deus que nos dá. Jesus, ele, primeiro, antes de descer, ele recebia o poder para poder ir pregar. É aí que está a diferença. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, há outras versões que diz de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Olha que coisa linda. Jesus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito, sabe, querido, de poder e de moderação e de amor para pregar com as pessoas. E aí onde que está a diferença, irmãos? Não adianta eu sair por aí, querido, sabe, com um monte de regras para ensinar para as pessoas, mas vazias. Era assim que acontecia com os fariseus. Eles tinham um monte de lei. Eles tinham, querido, mas eram muitas, sabe, querido, regras. Um dia Jesus disse assim para eles, ai de vós, fariseus cegos, que sobrecarregais os homens com fardos que vocês não querem movê-lo nem com um dedo. Está lá em Mateus capítulo 23. Querido, a mensagem que eu e você precisa pregar, a mensagem do terceiro anjo que Deus quer que nós pregamos, ela precisa ser acompanhada de poder. E se eu tenho poder, eu vou ter então moderação, amor, misericórdia, graça e verdade. A verdade vem por último, mas é amor e misericórdia e graça antes. João está dizendo, nós vimos a diferença na mensagem de Jesus. Nós vimos a diferença, o brilho de Deus, o brilho do céu no rosto de Jesus. Querido, quando Estevão estava naquele discurso sendo apredejado no capítulo 7 de Atos, ali dos versos 57 por diante, disse que o rosto dele foi transformado em um rosto de anjo. As pessoas viram um brilho diferente no rosto de Estevão. As pessoas viram no rosto de Moisés, na época dele, quando desceu do monte, o brilho do céu. As pessoas viam no rosto de Jesus o brilho de Deus. O que as pessoas estão vendo no meu e no teu rosto, na minha e na tua mensagem? O que elas estão vendo? O que é que elas estão vendo, irmãos? Você consegue imaginar isso? Então o texto aqui está dizendo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É aqui onde está a diferença, irmão. Você quer ter êxito na pregação do evangelho? Você quer ver acontecer, querido, na sua época, na sua igreja, no seu ministério, o que aconteceu na época dos discípulos? Tenha a graça de Deus, o poder de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, querido, do poder de Deus. E da graça do Senhor e da sua misericórdia e compaixão. Sabe, querido, quando Jesus, sabe, querido, envia seus discípulos, antes dele enviar, ele convida a vir. O problema é que nós não temos gastado tempo em oração, buscando receber do alto o poder de Deus. O Espírito Santo que Deus quer dar à sua igreja. Sabe, querido, quase 100% das pessoas que estão indo ao púlpito das igrejas pregar o evangelho estão vazias. Estão destituídas do poder de Deus. E elas estão ali com discursos odiosos, com discursos vazios. E as pessoas que vão àquelas igrejas, aquelas congregações, irmão, elas estão saindo dali pior do que entraram. Elas estão, querido, sabe, voltando para casa sem Deus. Elas estão voltando para casa sem esperança. Porque os pregadores estão ali, querido, sem o Espírito Santo. E eles não têm uma palavra de esperança, de conforto, de misericórdia e de graça para transmitir para os seus ouvintes. Querido,
que antes de ir ao púlpito da igreja, eu e você, vá primeiro à presença de Deus, nos colocar de joelho, em oração e transmitir, querido, a palavra de Deus, para que ao você abrir a Bíblia no púlpito da igreja, para que você ao abrir a sua boca, o Espírito de Deus possa te usar, e pessoas sejam transformadas, e pessoas sejam quebrantadas, e pessoas digam, nós estamos vendo que esses estiveram com Deus, que o que eles estão transmitindo é direto do trono de Deus, e que elas vejam o poder de Deus irradiando na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe. Medite nesta palavra, compartilhe ela, se inscreva no nosso canal no YouTube, essa mensagem vai estar no YouTube, querido. Nos siga também aqui pelo Facebook, compartilhe o link com as outras pessoas para que elas sejam edificadas. Sempre semanalmente eu vou estar aqui, se Deus assim permitir, colocando um dos vídeos para que você possa então ser abençoado com a palavra de Deus. Querido, é o que nós precisamos, é que o Espírito Santo derrame sobre nós, sabe, querido, o seu poder, e que nós transmita a palavra de Deus com poder e autoridade. É esse o seu desejo? Que Deus te abençoe e que você possa ouvir Deus falando ao seu coração através dessa mensagem. Um abraço, fica com Deus e até a próxima gravação, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.